do Instagram Sof Martins, e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho de dicas essenciais para começar no lettering. Foram coisas que eu acabei descobrindo à medida que eu ia treinando e descobrindo como fazia lettering. Caso vocês não saibam, eu meio que me ensinei lettering, eu aprendi sozinha. E foram dicas que eu queria ter sabido no começo, eu queria ter descoberto isso mais cedo, mas foram coisas que à medida que eu fui treinando e à medida que eu fui fazendo lettering e desenvolvendo novas técnicas que eu descobri. Então o vídeo de hoje é dedicado para todo mundo que está começando ou para quem começou já tem um tempinho, mas quer se aprimorar. E são dicas sobre ponta de caneta, como segurar a caneta, enfim, todas essas coisas. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no meu Instagram e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que você sabe que também vão gostar dessas dicas. Então, agora vamos lá. Então, pessoal, uma das primeiras coisas que eu preciso deixar bem claro é que para fazer lettering vocês podem começar com qualquer material. Então eu tenho aqui as brush pens. Eu acho que muita gente criou um imaginário assim de que para fazer lettering só pode usar com brush. Existem várias brushes aí hoje em dia. Quando eu comecei quase não tinha. Assim, a minha primeira brush, ela tá aqui. Foi essa daqui da Tombow. Só tinha preta e só tinha essa, foi literalmente a última da loja, e nem era na minha cidade, eu comprei numa viagem. E assim, brush pen é uma coisa que vai durar bastante tempo se você tiver cuidado com ela. O primeiro lettering que eu fiz, assim, a primeira vez que eu comecei a fazer lettering, eu tava usando aquelas canetas de ponta cônica, eu tenho algumas aqui. Então tem da Faber-Castell. Eu tenho vídeos aqui no canal mostrando exatamente como que faz o alfabeto de lettering com tipos de canetas diferentes, porque sim, é possível, dá pra fazer com marca-texto, com brush pen, com caneta de ponta cônica, e eu vou falar um pouquinho disso também nesse vídeo, mas não será o nosso foco. Agora eu quero falar sobre coisas, dúvidas que nós geralmente temos, que, pra começar, ponta desfiada de brush. Eu acho que isso daqui é um clássico e todo mundo já reclamou disso em algum momento da vida. Essa daqui é uma das minhas brushes da Tombow, foi literalmente a primeira brush que eu tive. E ela tem 2 anos e se vocês olharem de pertinho, ela tá completamente desfiada. Eu tenho a mão muito leve, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de fazer várias coisas relacionadas a artesanato. Então eu nunca tive problema de estragar material de desenho. Eu nunca estraguei lápis, canetinha, nem nada, nunca mesmo. Eu sempre tive muita leveza para segurar tudo, mas brush desfia inevitavelmente. Além dessa, eu tenho uma que eu tive até que bastante tempo depois, essa daqui. Eu tenho a mesma cor outra vez, então eu marquei com uma washi tape pra saber qual que tava desfiada. Então, gente, assim, é meio que inevitável, é uma coisa que vai acontecer. Gente, essa daqui é a mais desfiada de todas. Você pode tentar, você pode ter todo o cuidadinho do mundo, mas é uma coisa meio difícil de se evitar no começo, principalmente. E com qualquer brush que você utilizar. Se você comprar uma brush que é de qualidade inferior, provavelmente ela vai desfiar mais rápido, mas mesmo a melhor brush do mundo, em algum momento vai desfiar se você não souber a pressão que você pode aplicar nela. O fundamento do lettering é sobe fino e desce grosso. E obviamente o lettering não se faz sozinho. Então, a gente tem que colocar um pouquinho de pressão na mão. Embora essa pressão seja minúscula, isso varia de caneta em caneta. É um detalhe muito técnico, mas é muito verdade, é uma coisa que implica no lettering. Então, quando eu tô fazendo lettering com uma determinada caneta, por exemplo, uma caneta da Tombow, eu faço menos pressão, porque é uma ponta que já é naturalmente muito flexível. Agora, se eu pego uma outra brush, por exemplo, da Artline, uma clássica, e eu faço lettering com ela, eu claramente vou precisar colocar mais pressão. Vocês podem perceber até pelo movimento da minha mão, porque ela é uma brush de ponta um pouco mais dura. Eu percebo que quando o pessoal tá começando, a maioria prefere brushes de ponta um pouco mais flexível, brushes de ponta um pouco mais flexível do que brushes de ponta mais dura, que realmente é uma adaptação. No começo a pessoa não sabe se ela pode colocar muita pressão, os traços acabam ficando mais ou menos do mesmo tamanho, tipo assim. Então, realmente é uma coisa que, mesmo quando você já tá fazendo há bastante tempo, você não tem como muito controlar. Então, pra você saber a pressão que você pode aplicar na brush pra ela desfiar ou não, é mesmo só tentando. Não tem como você saber exatamente se você não pegou nela, usou ela de primeira. Então, a minha maior dica pra isso é, entenda que a sua brush vai desfiar em algum momento, mas pra evitar isso, sempre que você for usar um kit de brush nova, comece pela cor que você menos gosta. Porque se é a cor que você menos usa, então não vai ter tanto problema.
Eu geralmente começava abrindo os packs pelas cores que eu mais gostava, as cores que assim de cara eu olhava e eu já tava apaixonada, tipo verde água ou azul. E essas eram as que inevitavelmente estragavam primeiro. Então, comece pelas cores que você menos gosta. Por exemplo, eu não gosto muito de marrom, eu quase não uso marrom pra fazer lettering. Então, é uma brush que eu uso muito pouco. Eu começo testando por ela, porque se for pra alguma brush minha desgastar e ter a ponta danificada, pelo menos é uma brush que eu não vou usar tanto quanto eu usaria uma brush preta ou uma brush da minha cor favorita. Se vocês viram, são tipo brush cor de rosa, a brush preta que tava danificada, porque realmente eram as cores que eu mais usava das que eu tinha. Então, começa sempre pela brush que você menos gosta, porque aí mesmo se ela desfiar, você não vai sentir tanta dor e não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Outra coisa que eu sei que é uma dúvida bem recorrente de quem tá começando a fazer lettering é em relação ao tanto que a tinta das canetas passa pro outro lado. E assim, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora provavelmente começaram a fazer lettering ou estão começando para decorar o caderno e fazer aqueles títulos bonitinhos. Inclusive, a maior parte das pessoas que começaram a fazer lettering por minha causa ou começaram vendo meus vídeos, começaram justamente com esse intuito. Uma coisa que eu preciso te contar é que, embora, assim, talvez alguém até fale, essa brush não passa por nada por outro lado do papel, mas vai passar. Olha só, são todas brushes muito boas, eu só tô mostrando brush pra vocês que são assim de extrema qualidade e de um jeito ou de outra a tinta passa pro outro lado. Porque é extremamente normal, isso daqui é tinta à base de água, se fosse tinta à base de álcool ia estar transferindo, diferença fundamental, tá gente? Passar pro outro lado, transferir é quando você passa aqui a brush pra tentar causar esse efeito. Quando você passa a caneta muitas vezes no mesmo lugar, vocês estão vendo que o papel começa meio que ceder? Fica passando ela muitas vezes e ela meio que carimba do outro lado. Como dá pra ver aqui. Isso é passar para outro lado ou transferir. Todas as brushes elas vão dar uma sombra do outro lado do papel e vocês vão conseguir ver exatamente o que vocês escreveram. Isso é completamente natural, isso vai acontecer. Porque a tinta, ela é muito pigmentada. São geralmente cores muito vibrantes, esses kits assim, que vem com pelo menos 12 cores de brush. Eles são kits que têm cores muito vibrantes. E de uma forma ou de outra vai passar para outro lado. E principalmente nesse caderno, nesse papel de caderno normal, que geralmente tem uma gramatura menor. Esse daqui é o meu caderno inteligente, eu uso o plug de gramatura 90, é uma gramatura excelente, então quase não passa nada. E essa dica que eu tenho que dar pra vocês, olha, se for uma gramatura alta, como essa daqui, quase não vai transferir nada. Mas mesmo assim, quando você passa a brush mais de uma vez no mesmo lugar, pode transferir. Igual, eu fiz esse títulozinho aqui, escrito biomas, e nas gotinhas eu coloquei mais pressão e eu fiz 2 vezes, então a cor tá um pouco mais escura, e por isso dá pra ver que no outro lado começou a transferir. Porque isso é extremamente normal, isso vai acontecer, assim, com qualquer papel. Se você ficar passando a brush no mesmo lugar, ou se ela tem muita água, né, uma brush extremamente à base de água pra fazer aquarela, isso vai acontecer. Enfim, sempre tenha noção de que pode transferir, tem uma grande possibilidade de ficar dando esse efeito aqui do outro lado. Então, se você estiver escrevendo no seu sketchbook ou num caderno específico para lettering, tenha noção de que provavelmente não dá para utilizar a folha de trás, né, o verso da página, mas que isso não é uma coisa que acontece só com a sua caneta, mas sim com todas, então esse é um efeito de todas as brush pens. Outra coisa que eu recomendo é, para você não ter aquela sensação ruim de, nossa, comprei a brush, gastei caro e acabei não gostando, sempre procure testar nas papelarias físicas. Eu sei que isso é um pouco difícil, principalmente agora que a gente tá na pandemia, mas uma coisa que eu gostava muito de fazer era quando eu tava indo na papelaria física, eu testava antes de levar pra casa. Mas se você for comprar online, compra só uma, não compra o pacote todo de uma vez, se você tiver a oportunidade. Existem várias brushes hoje em dia que você pode comprar a unitária apenas. Tipo essas brushes aqui, você pode comprar tanto o kit como você pode comprar uma cor só. Então, sempre testa comprar só uma, se você gostar você compra o resto. Ou então, dos primeiros letterings que eu tenho, eu tinha lettering com canetinha, eu tinha lettering com marca-texto neon, daquele mais simples possível, tinha lettering com caneta esferográfica, e eu sei que existem vários tipos de lettering diferentes, então eu fazia o fake lettering, não o lettering de verdade, mas é uma coisa a ter em mente. Se você quer começar de verdade, começa com o que você tem, que foi exatamente o que eu fiz. E daí, se você já tiver mais confiança, e quando você tiver condições, adquira outras canetas, faça isso. Além disso, sempre busquem testar materiais diferentes.
É lógico que cada um tem uma preferência, mas existem alguns materiais, né, desconsiderando as brushes agora, eu tô falando agora só de materiais que não são brushes. Nem todo marca-texto, por exemplo, vai ser confortável para fazer lettering. Existem marca-textos muito bons para fazer lettering, que tem aquela pontinha boa do lettering, e tem marca-textos em que isso não será tão fácil. Eu sei que muita gente incentiva a fazer lettering com marca-texto, eu, por exemplo, incentivo, até porque eu amo fazer lettering com marca-texto, mas nem todo marca-texto vai te dar aquele jeitinho de lettering do sobe fino, desce grosso, bonitinho. Então, por exemplo, aqui tem alguns marca-textos que eu tenho. Eu amo o marca-texto do Faber-Castell para fazer lettering, que a ponta dele já é um pouco maleável assim, então isso já ajuda. Sem contar que ele tem uma pontinha bem fininha aqui, ó. Essa pontinha dele é muito fininha. Isso ajuda demais na diferenciação dos traços. E eu também gosto bastante desse estabilo aqui, que é o estabilo Swing Cool. Também porque ele tem essa diferenciação legal do traço e é muito bom segurá-lo e fazer tudo assim com ele. Já outros marca-textos não te dão tanta liberdade, como esse daqui da Faber. Eu comprei ele porque eu já gostava desse daqui pra lettering, então achei que ia ser a mesma situação. Mas marca-textos diferentes podem não dar o mesmo resultado, a ponta deles é muito diferente. E esse daqui realmente eu não consegui me adaptar a ele pra fazer o lettering. Eu até consigo, mas não fica tão bonito, eu não sinto que fica do jeitinho que eu gosto. Então, existem marca-textos que você vai comprar e eles vão ser bons para você grifar no seu livro, então fazer um detalhe, um resumo. E tem outros marca-textos que vão servir tanto para fazer isso quanto para fazer o lettering. Então, sempre testem as canetas quando vocês tiverem oportunidades. Outra coisa que realmente eu ouço bastante eu não consigo fazer lettering. Eu acho que isso parece até um pouco normal, assim, de se ouvir, eu não consigo fazer lettering, tentei, mas não deu de jeito nenhum. Geralmente, e eu vou dizer quase 90% das vezes, é porque a pessoa não fez aqueles movimentos básicos antes. Eu tenho a minha apostila de lettering, onde eu mostro todos aqueles movimentos básicos que você tem que fazer antes de começar a fazer lettering de fato. E muita gente simplesmente pula essa etapa, fica imprimindo aqueles worksheets, né, pra tentar conseguir direto fazer o alfabeto. Procura fontes na internet justamente para copiar, mas não dá certo, porque você pode até tentar memorizar os traços. Se você não entende como que faz a coisa de fato, como que segura na caneta, esses movimentos eles não estão aqui para encher a página da apostila, eles estão aqui por um motivo, galera. Então, se tem esses movimentos aqui, você não tá fazendo à toa, você tá treinando a sua mão. Igual quando você faz um exercício de matemática. Você não tá fazendo para você decorar o modelo do exercício e fazer na prova. Você faz para você aprender e aí não importa qual modelo que caia na prova ou no seu simulado, você já sabe fazer. Então, você tem que aprender primeiro, você tem que fazer todos os movimentos várias vezes, porque aí sim você vai conseguir fazer qualquer letra do alfabeto. Se você não acredita em mim, olha só. Esse tracinho e essa bolinha fazem o A. Você tentar fazer o A só simplesmente tentando ver um vídeo de alguém, até vendo os meus vídeos, só tentando copiar sem você nunca ter tentado fazer nenhum desses movimentos primeiro, vai ser muito mais difícil. Então, não se limite só ao alfabeto, começa com isso daqui, e se você continua sem conseguir fazer esses movimentos assim, não passe para o alfabeto. Eu sei que dá uma certa ansiedade porque a gente quer fazer o lettering de verdade mesmo. Mas demora até a gente chegar lá, a gente tem que fazer muito isso, porque senão a mão não vai ficar treinada, a gente vai achar que tá tudo do mesmo tamanho, ou então não tem nenhum traço grosso, e esse tipo de coisa a gente evita facilmente, o movimento ele sai muito mais naturalmente quando você já fez tudo isso daqui. E por último eu vou falar uma coisa que me perguntam bastante, principalmente quando eu faço os vídeos de blending: mancha a caneta ou não? Gente, pra quem não sabe o que é blending, geralmente é quando eu pego uma caneta e encosto na ponta da outra, e aí eu já saio fazendo o desenho, e aí as duas ficam misturadas. Eu vou mostrar com marca-texto pra vocês. Ou, por exemplo, eu vou pegar dois marca-textos aqui que tem cores bem diferentes, só pra isso ficar bem claro. Ou então, quando eu faço blending passando uma caneta mais escura num pratinho, e depois eu passo uma caneta mais clara, e a cor da caneta mais escura fica na ponta da caneta mais clara. Gente, isso não mancha a brush. Não mancha mesmo. Olha só, eu tenho várias brushes aqui, estão todas de boa. E mesmo aquelas que ficam com uma cor um pouco mais escurinha, sabe? Principalmente as mais claras. Quando você faz com elas, geralmente a ponta delas fica mais escura. Isso não interfere. Por exemplo, eu já fiz com essa daqui mais de uma vez.
não interfere na cor. Se você limpa a caneta direitinho, depois eu vou mostrar como que faz isso. Então tô aqui com 2 marca-textos. Vou ver se deu certo, eu só preciso de cores mais diferentes. Vou pegar um amarelo, que aí dá pra mostrar melhor. Mas enfim, tanto no pratinho quanto com o blender. O blender, por exemplo, gente, ele vai ficar sujo. Pronto, acho que agora vai dar pra ver melhor. Olha só, a pontinha tá rosa. E agora, quando eu escrevo, tem uma mistura das duas cores. Isso fica aqui pra sempre ou não? A resposta é claro que não, né, gente? Sai. E mesmo se a pontinha da sua caneta ficar manchada, não vai interferir nem um pouco. Olha só, eu passei apenas algumas vezes uma marca-texto no papel e já tá na cor original outra vez. Às vezes pode até ficar com a pontinha de cor alterada, mas olha, você continua desenhando normalmente. Pra limpar é só fazer isso. Você pega o papel e você grifa. Você passa como se você estivesse grifando o texto. E olha, minha pontinha já tá limpa. Isso acontece também claramente com os blenders. Não sei se vai dar pra ver a pontinha desse. Algo bem sutil, mas a minha pontinha tá com acúmulo de cor. Faz muito tempo, então já não sai mais nada. Tá aqui só água. Porque o blender é uma canetinha de água só pra misturar as cores e olha só. Gente, não tem nada, não interfere. Simplesmente porque depois que você faz o blending, você passa a caneta no papel algumas vezes e já não sai mais nada. Não sei se vai dar pra ver, o papel tá todo úmido agora. Mas não sai mais nada. Pode até manchar a ponta pelo excesso de cor ou caso você deixe muito tempo sem limpar. Um erro que eu cometia no começo, que eu fazia o blend e eu ia editar o vídeo e deixava o marca-texto assim em cima da mesa. Tava lá com a ponta suja, deixado largado em cima da mesa, e aí depois que eu ia fechar, ou então depois que eu lembrava de limpar. Se você limpa logo depois que você faz o lettering, ele já não fica manchado de jeito nenhum. Então lembre-se sempre de fazer isso, porque nunca será um problema para você ter que lidar com isso. Assim você nunca estraga suas canetas, e mesmo se ficar manchada a pontinha por alguma razão, principalmente quando você vai usar apostila de lettering ou qualquer coisa do tipo, geralmente, quando você passa a sua brush ou seu marca-texto na guinha preta, pega um pouquinho da cor, mas isso não influencia em nada, porque a sua pontinha que tá saindo ali não vai sair com aquela cor. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se tem qualquer dúvida que vocês têm de lettering e que nunca foi respondida e que vocês gostariam que eu respondesse. Se houverem muitas dúvidas, eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo, porque, claro, existem várias dicas que eu ainda posso dar pra vocês. E se vocês me contarem quais são as maiores dúvidas de vocês, eu terei ainda mais inspiração pra fazer um próximo vídeo. É isso, um beijo da Sol e até a próxima!